Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. Pedir para você, amigo rubro-negro, deixar o seu like, cara, deixa a sua curtida, que ela é muito importante, e também a sua inscrição. Tá passando aqui pelo canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que você goste do canal, espero que você goste aqui dos nossos conteúdos. A gente vai debatendo as notícias, as informações, trouxemos as nossas análises táticas sobre o Flamengo e damos aqui a nossa opinião também. Então chega junto com a gente, espero que você goste do canal, aperta o botão vermelho de inscrever-se. Flamengo 5-0 contra o Nova Iguaçu, eu acho que é inegável, é evidente, ficou, né? É claro para todo mundo que assistiu o jogo que o Flamengo deu um passo à frente, né? Ele deu um passo à frente, independentemente da incompetência e de todas as fragilidades, porque é muito frágil a equipe do Nova Iguaçu, mas o Flamengo do seu jogo, ele soube jogar melhor o seu jogo. E não era o problema nos últimos jogos, principalmente contra o Audax, o Flamengo não soube jogar o seu jogo. Este, contra o Nova Iguaçu, ele soube jogar o seu jogo. E junto com isso, né, uma equipe muito frágil, então o Flamengo vence um placar elástico, tranquilo, 5-0. Principalmente na questão de automatização do mesmo jogador não ocupar o mesmo espaço. Então não fica ali ninguém sobrepondo a ninguém naquele mesmo espaço, ninguém ocupando o mesmo espaço. A gente vê que é óbvio que tem alguns pontos ainda a se melhorar no quesito de ocupação. Tô batendo muito nessa tecla, né? Porque a gente sabe que isso é importante para esse jogo de localização do Paulo Sousa, mas já houve de fato uma harmonização, né? Mais harmonia entre os jogadores, principalmente sem bola, né? Quando você tem que ocupar esse espaço sem bola. Como o Flamengo jogou? Tiveram alguns destaques individuais, né? E o Flamengo joga na mesma aquela mesma ideia que a gente tem. Eu acho que já vai criando a gente vai identificando com mais facilidade como é esse Flamengo do Paulo Sousa, que quando tem a bola, ele vai trabalhar então com os três zagueiros, Fabrício Bruno, que fez a sua estreia, uma estreia firme, segura, discreta, privilegiando sempre o passe mais curto, fez uma inversão lá, acertou a inversão, mas uma estreia como tem que ser feita. Gustavo Henrique, inclusive fez o gol, e o Gustavo Henrique com muita confiança, lá dando as fatiadas lá dele, conseguindo, invertendo, foi tranquilo pro Gustavo Henrique e pro Fabrício Bruno, e o companheiro Léo Pereira. E o Léo Pereira teve um pouco mais de dificuldade, por quê? Do outro lado tinha um Nova Iguaçu que botou o Canela para correr atrás dele. Então assim, o Canela dava um pouquinho ali de, nem que seja para prendia a atenção do Léo Pereira. Os outros praticamente não tinham que trabalhar, porque o Nova Iguaçu pouco flertava ali com as fases ofensivas. Já o Canela ali, ele era o destino, né, da bola mais longa, então o Léo Pereira tinha que ter um pouco mais dessa atenção na fase defensiva. O Léo Pereira fazendo os três zagueiros. Então, aberto pelo lado direito, o Rodinei, que fez uma partida muito positiva, explorando lá o espaço, correndo, descendo, ele que tem muita força, né, tem velocidade, então tinha o corredor, ele explorava esse corredor, descia nesse corredor pelo lado direito, e o Everton Ribeiro como esse ala pelo lado esquerdo. O Everton Ribeiro tem um ponto muito importante pra gente falar, que é sobre essa infiltração na diagonal. Ele fez corretamente, isso melhorou muito, que era o Rodinei fazia a jogada pelo lado direito, o Everton Ribeiro, né, com conhecimento tático, fechava na diagonal, fechava no facão. Ele fez isso em algumas oportunidades, ele nem aparecia na tela, do nada ele aparecia vindo, né, fazendo essa ultrapassagem, e teve uma oportunidade de cabeça, uma jogada que envolve aquela saída que dá o Gabigol, ele faz aquela rotação e faz o cruzamento para a segunda trave. Todo mundo sabe que ali é saco, se fosse o Bruno Henrique, mas foi ele pisando. E é isso, o ala tem que fazer isso, então assim, uma ocupação do espaço correto, uma interpretação, ele executou bem, né, essa função de fechar na diagonal o Everton Ribeiro. À frente deles, o Ilharão e João Gomes. O Ilharão muito mal mais uma vez assim, muito passivo, principalmente nas questões do Flamengo estando sem bola, muito diferente do companheiro dele, João Gomes, que é extremamente ativo quando o Flamengo está sem a bola, e o cara tava desarmando, assim, com uma atuação muito positiva, mas muito positiva do João Gomes, conseguindo assim desarmar, conseguindo roubar a bola. É um jogador ativo que o Flamengo tinha ali como era a válvula de roubada de bola. Então o João Gomes sobrou para roubar a bola, roubava várias. Agora, claro que falta aquele caprichozinho do João Gomes de acertar aquele passe, aquela tomada de decisão. Se ele conseguir entrar nessa sintonia, ele levaria larga vantagem nesse início de trabalho do Paulo Sousa. De qualquer forma, ele leva vantagem para esse início por ser ativo, não ser passivo. Em outras palavras, não ser frouxo, né? Bom, mais à frente, Arrascaeta jogando por dentro e o Marinho também jogando por dentro. Marinho por dentro obviamente vai tendo dificuldades, né? Ele joga naquele meio espaço, mais aberto pelo lado direito, a perna esquerda dele já trabalha bem por dentro no espaço de habilidade, vai restringindo ali o Marinho sem dúvida nenhuma jogando por dentro, e o Gabigol dessa vez jogando como um homem, em aspas, né? Porque o Gabigol não é um homem de referência, mas como em aspas, como esse homem de referência, mas saindo bastante, circulando bastante. O Flamengo, ele abre o placar com o Gustavo Henrique, né, numa jogada com cruzamento, um belíssimo cruzamento que veio da direita do Arrascaeta. O Gustavo Henrique subiu lá,
né? Foi na altitude, né? Altitude de La Paz, e botou lá o cabeceio, um bom cabeceio do Gustavo Henrique, que deu inclusive moral pra ele. O Flamengo abre 1-0, e aí o Arrasca faz um gol de falta, e é muito especial, né? Eu, pelo menos, sou um cara apegado a gol de falta do Flamengo. É muito especial ver um jogador do Flamengo fazendo gol de falta, é uma marca histórica do nosso clube. Então o Arrasca foi lá, colocou no ângulo um bonito gol do Arrascaeta de falta, abrindo 2-0, e vai pro segundo tempo já mais tranquilo, né? Já fica um jogo mais moroso, um jogo mais arrastado, a intensidade cai bastante, então assim, fica um jogo mais lento e tal. Mas sempre o Paulo Sousa organizando o Flamengo com 4-4-2 sem bola. Isso aconteceu do primeiro minuto até o último, mesmo com muitas mexidas com que o Paulo Sousa fez. O Flamengo trabalhando com 4. E como era trabalhar com os 4 jogadores atrás? O Rodinei fechava na linha, pela direita, os 2 zagueiros, e o zagueiro que fazia esse terceiro, que seria o Léo Pereira, ele trabalhava como lateral esquerdo, no período que o Flamengo, né, fazendo a linha com 4 jogadores. Isso facilita quem? Facilita o Everton Ribeiro, porque não precisa, nesse jogo do Nova Iguaçu, não precisava dele descer até a última linha para fazer a marcação. O Flamengo trabalhava no 4-4-2 e o Everton ficava à frente, então, do Léo Pereira. Isso foi ao longo, inclusive, da partida, mesmo com o Paulo Sousa fazendo algumas mexidas. O Flamengo faz o 3-0 com o Gabigol, deslocando o goleiro, com tranquilidade, batendo pênalti. Ainda tem o quarto e o quinto, já com mais mexidas ainda, né? Coloca o Vitinho, coloca o René, coloca o Diego, coloca o Pedro, e inclusive Pedro e Diego, que dão números finais. O Pedro numa boa jogada envolvendo ali o Gabigol e ele. O Gabigol sai, foi muito parecido com uma jogada que teve na partida anterior, que na oportunidade o Pedro tentou encobrir o goleiro do Audax e acabou desperdiçando, mas foi o Gabigol saiu, deu de primeira, deixou na cara do gol, e o Pedro com categoria o quarto, e o Diego após uma jogada pelo lado esquerdo. O Pedro tem a ultrapassagem do René rola pro Diego, o Diego domina, levanta um pouquinho e dá uma bonita finalização, dando os números finais. Mas mesmo assim, manteve o esqueleto, né? Por isso que a gente consegue identificar como é esse time do Paulo Sousa, porque tem uma repetição do esqueleto tático. 3-4-2-1, Flamengo com a bola, e 4-4-2 no período sem a bola. E apesar disso, o Paulo Sousa tá na cara que ele vai estimulando, tentando conhecer, e mais do que isso, tentando reconhecer os seus jogadores. Então ele vai estimulando a versatilidade desses jogadores. O Arão caiu para zagueiro, jogou ali cerca de 11 minutos na zaga. Nesse instante, o Diego e o Arrascaeta jogaram ali com uma espécie, muito aspas, né, como volante. Assim, nem era, porque o Nova Iguaçu pouco fazia qualquer ação, então assim, não precisou deles serem de fato volantes, mas se posicionaram como se fossem, aspas, volante, e assim ele foi girando, foi mexendo no time. O René foi o ala pelo lado esquerdo, na recomposição mesma coisa, o Felipe Luiz entra, fazia o zagueiro no período com a bola, sem... Então assim, dá pra gente começar a entender e identificar, é fácil, como é este Flamengo a princípio, nesse curto prazo, como está priorizando a organização nas fases, né, ofensiva e defensiva do time do Paulo Sousa. Sem dúvida nenhuma, foi um jogo que o Flamengo automatizou, que o Flamengo melhorou, tendo em vista algumas outras atuações. Ah, William, é porque a gente tem que deixar explícito isso, né? Ah, William, então tá tudo ótimo, tá 1000 maravilhas, é só manter assim? Não, por isso que a gente tem que ser mais explícito, então. Não tá 1000 maravilhas, não tá tudo ótimo. O Flamengo tem que elevar o seu nível de intensidade, tem que elevar o seu nível de velocidade, de transição, isso é nítido. Agora, eu acredito que pode vir a ser gradativamente o Flamengo vai evoluindo nesses aspectos. O que eu não gostei, e eu ainda sinto falta do Flamengo quando está com a bola no período da organização, é que quando ela cai para o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo, eu ainda vejo o Everton Ribeiro um pouco que isolado. Ele me parece um pouco ilhado na construção da organização ofensiva. Quando a bola cai lá pelo lado esquerdo, ele já passa pela linha que divide o gramado. Quando ele está chegando próximo aos terços finais do campo, ele fica meio que isolado. Ali falta os companheiros chegarem, fazerem o movimento de horizontal e se aproximar dele. O jogo, ele é apoiado, então ele tem que ser apoiado. Então quando você identifica que um jogador está isolado num setor, na fase que o Flamengo tem a posse da bola, tem alguma coisa errada. E a gente consegue ver ainda em alguns momentos a falta dessa sincronia, natural também pelo pouco tempo de trabalho, os jogadores ainda terem que interpretar, assimilar e executar. Mas sem dúvida nenhuma, uma execução coletiva contra o Nova Iguaçu foi superior àquilo que a gente viu atrás contra o Audax, que aí sim foi bem ruim. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando que a gente vai se vendo. Um abração, boa semana a todos. Tchau, tchau.